Vou direto para a criança? Então vamos lá. Na revista, vamos fazer a nossa prece, já ia até esquecendo. É praxe. Por mim, para aqui, por mim, prece ou não, é a mesma coisa. O problema do homem é moral. Ele pode orar de manhã, de tarde, de noite. Se ele não se renovar moralmente, não adianta nada, né? Mas vamos lá, faz parte do esquema. Apaga a luz aí. A gente tem que orar nas trevas. Então façamos silêncio e vamos orar. Que os bons espíritos sejam conosco nesta noite. E que recebamos também hoje o esclarecimento necessário à condução do nosso processo mediúnico. E que tenhamos sempre como norma de vida o aprimoramento moral, que é muito difícil, por causa dos desafios que temos que enfrentar, das provocações, dos estímulos que muitas vezes contrariam nossos desejos e os nossos interesses. Então, que Jesus, o grande mestre da vida, seja louvado. Que assim seja. Pronto. Bom, esse trabalho aqui, eu mandei, vejam só, para alguns jornais espíritas, e eles me escreveram dizendo que não iam publicar porque trabalho de mediúnico para criança, porque aqui no Brasil os espíritos se comunicam, acham que as crianças não devem participar de reuniões mediúnicas, quanto mais de reunião de efeitos físicos. E aí eu respondi a eles o seguinte, que eles estão esquecidos de que a codificação foi feita mediante o concurso de médiuns crianças. Foram meninas, 13, 14 anos, 12 anos, que fizeram esse trabalho com Kardec. E mais uma coisa interessante, médiuns que não sabiam o que era mediunidade. O livro dos médiuns ainda não tinha sido editado. Então, médiuns que não sabiam o que era mediunidade. Tá bom? Então, foram crianças absolutamente leigas. O espiritismo não tinha sido ainda codificado. Não havia nada em termos assim práticos a respeito da mediunidade. E tudo saiu certinho. Por quê? Porque houve respeito, disciplina, ordem. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia, mas o médium é médium naturalmente, onde quer que ele esteja. E os maiores médiuns do mundo, adultos, não foram espíritas. Mas nós precisamos estudar. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O médium pode ser analfabeto de pai e mãe e ser um grande médium. Veja como a coisa não é tão fácil, não é? É complexa, porque mediunidade não tem nada a ver com o status intelectual e moral do indivíduo. O sujeito pode ser um marginal e ser um grande médium. Carmine Mirabelli mesmo era um médium extraordinário. Era tido até como louco.
e era praticamente analfabeto. O espírito pegava ele e falava em várias línguas. Agora, depois foi se disciplinando com o livro dos médiuns, a mediunidade, o exercício da mediunidade. Aí é diferente. Mas uma coisa é certa, e aliás Kardec pôs isso até no próprio livro dos médiuns. Ser médium não tem nada a ver com o status moral dele. Embora Leon Denis fale que só quem pode dar passe são aqueles médiuns de elevação moral e tal. Mas é a opinião dele, que é respeitabilíssima. Mas esse negócio de transfusão de energia, qualquer pessoa pode transfundir energia, certo? Independentemente da sua qualidade moral, ou da sua elevação moral. Quem? Não. Não entra mais ninguém, já chego. Senão vira a casa de mãe Joana. Porque, olha, o brasileiro tem um mau hábito, sabe qual é? Ele bagunça o lugar e sai falando mal, dizendo, olha, ali é uma bagunça, ali a gente faz o que quer. Bernardo não tem disciplina, é assim que fazem. Eu não estou dizendo vocês, mas que fazem por aí, fazem, não é? É ou não é? O brasileiro tem esse mau hábito. Ele concorre para o tumulto, para a bagunça, e depois sai falando mal. Ah, aquilo ali é uma anarquia, a pessoa entra a hora que quer. Não é assim, não. Vamos botar disciplina aqui, de vez em quando eu puxo um pouquinho, porque parece que eu estou lidando com um bando de crianças, né? Eu não quero dar uma de gato mestre, não, viu? Não é meu feitio. Bom, então, na revista Revelador, de setembro de 1941, eu vou pulando algumas coisas aqui que não tem nenhuma importância. Há um interessante artigo de autoria de Nenê P. Souza, sob o título Voz Direta para Crianças. Trabalho mediúnico assistido por crianças em Curitiba, Paraná, em agosto de 1941, durante o qual se manifestaram espíritos de crianças. Foi um acontecimento sobremodo inusitado. E segundo o autor da matéria, não se sabe que outro semelhante tenha sido realizado no Brasil ou no exterior. A reunião fora planejada de acordo com o médium Dr. LPS e de conformidade com instruções anteriormente determinadas pelo espírito dirigente, e constituía um presente de aniversário à menina Gilda G., que completava à época 12 anos. Compareceram à experiência 14 crianças, sendo 6 meninos e 8 meninas, com as idades variando de 7 a 15 anos. Então vejam que realmente foi uma reunião muito inusitada, né? Uma reunião diferente, e de que participaram essas crianças. O espírito orientador que comandou toda a reunião e disse que não ia haver problema nenhum, e não houve. Então nós precisamos reestudar a mediunidade, ou estudar a mediunidade que você vai encontrar no livro dos médiuns, mas com outra visão, outra ótica. Já dizem por aí que Kardec está superado, já ouvi até em programa de rádio. Kardec está superado. Agora, superado por quê ou por quem, eu não sei. Quem se colocou no lugar de Kardec, então? Eu não confio, é uma questão pessoal, nos ditados mediúnicos aqui no Brasil. Por quê? Porque eles não passam pelo crivo de uma análise.
por alguém que conheça realmente a doutrina espírita. Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, disse uma coisa muito interessante sobre as comunicações dos espíritos, que nós deveríamos submetê-las ao crivo da lógica, da razão, do bom senso, e que todos os escritos dos espíritos deveriam ser analisados. Ora, aqui no Brasil não se faz isso. O espírito vem, se comunica, escreve lá um livro, um romance, e aí a editora lança esse livro e pronto. A quem o examinou? Ninguém. Quando eu era da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, eu dirigia essa instituição aqui para o Norte e Nordeste. Houve um jornalista chamado Jorge Zini que pretendeu criar um órgão que analisasse com todo critério, com toda a justiça, os escritos dos espíritos que se comunicavam aqui no nosso país. Olha, foi um Deus nos acuda. Não passou de projeto, que no plenário do Congresso, 7º Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, esse foi no Rio de Janeiro, esse projeto foi eliminado. Poucos estavam a favor dele. Eu era um deles. Eu estava a favor desse. Mas isso é uma censura, não sei o que lá. Resultado, de lá para cá, isso tem uns 20 anos, de lá para cá, o que tem se escrito de bobagem e asneira não está no gibi, como se diz. É um amontoado de coisas que só acontecem, essas coisas só acontecem aqui no Brasil. Eu nunca vi um espírito brasileiro chegar aqui e dizer: sob Londres tem uma colônia chamada tal. Sob Nova York tem uma colônia tal. Sob Paris, todas as colônias estão no Brasil. Já repararam? Ou vocês já prestaram atenção? Só tem colônia espiritual no Brasil. Eu nunca vi espírito nenhum se comunicando. Ou quando Kardec estava aqui, reencarnado, nenhum espírito veio para falar que existia uma colônia tal qual em Paris, ou em Bruxelas, ou em Madrid, ou seja, onde for na Europa. Quem fala em algo parecido é Emanuel Swedenborg, no século XVIII. Finais do século XVIII, ele fala em um lugar no mundo espiritual, não fala em colônia. Essa história de colônia surgiu aqui. E com que ênfase, né? Lá tem de tudo. Lá tem de tudo. Tem comida, tem roupa, tem remédio, tem hospital, tem médico, tem isso, tem tudo. Quer dizer, transferir o mundo físico para o mundo transfísico. E aí começou um processo aqui que veio tumultuar a seriedade da doutrina espírita, porque isso não é espiritismo. Essas obras todas não têm nada a ver com espiritismo, minha gente. Espiritismo é um corpo de doutrina,
é uma ciência, é uma filosofia de consequências éticas. Esses livros refletem a opinião do espírito de José, Francisco, Nepomuceno, etc. É a opinião pessoal dele, do espírito. Espiritismo é outra história, não tem nada a ver. Ah, eu sou espírita, eu já li o romance. Não é espiritismo aquilo ali. Espiritismo é um corpo de doutrina, é uma ciência, e como ciência, ela submete as coisas ao crivo de quê? Da experimentação. É a experiência, é o trabalho no laboratório, é a pesquisa. São esses componentes que vão revelar de uma forma coerente, lógica, justa, o que é realmente, ou aquilo que se enquadra no corpo doutrinal do Espiritismo. Vejam só, e tem mais uma coisa interessante. Todas as grandes pesquisas feitas, mesmo por não espíritas, foram feitas, repito, segundo esses cânones estabelecidos por Kardec, por essas prescrições: critério, cuidado, observação dos fatos, e ali tudo registrado, até a ata, resenhas, os procídicos, tudo era observado. E mais, os grandes médiuns que se prestaram a esse trabalho eram praticamente crianças. Florence Cook era um adolescente. Eva Carriere era bem jovem, tinha 18 anos. Florence devia ter uns 14 a 15 anos. Então, eram meninas. Assim como foram aproveitadas meninas para codificar o Espiritismo, aproveitaram meninas e meninos para dar continuidade ao trabalho de Kardec após a sua desencarnação, que as grandes pesquisas mesmo tiveram início a partir de 1882. Kardec desencarnou em 1869. Em 1882, era fundada em Londres a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, por iniciativa de Frederick Myers, de Richard Hodgson e Edmund Garney, os três professores em Cambridge e Oxford. Então não foram leigos, curiosos, não, professores de ética, de lógica, de matemática, de física, de duas grandes universidades inglesas, a Oxford e a Cambridge. Então, esses três fundaram a sociedade. Mas por que eles fundaram? Para tirar dúvidas a respeito justamente da fenomenologia provocada pelos espíritos. Quando eles se internaram em laboratórios com esses médiuns ainda bem jovens, eles estavam objetivando desmoralizar os fenômenos provocados pelos espíritos. Não conseguiram. E aí? Saíram lá de dentro afirmando a imortalidade da alma e a sua ostensiva comunicabilidade com o nosso plano. Antes tinha surgido em 1870 a Sociedade Dialética de Londres, com o mesmo propósito.
em 1870. Em 1882, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, SPR. Eu estive lá na SPR, tem mais ou menos 5 anos eu estive. Olha, e os ingleses são primeiríssimo mundo, né? Vocês veem os descendentes dos ingleses, todos são primeiro mundo, australianos, né? Oceania, canadenses, americanos, todos os descendentes deles, inclusive na África do Sul. Eles são conservadores, não é aqui no Brasil que tudo progride, né? Ou progrede, mesmo que rabo de cavalo cresce mais para baixo. Aqui no Brasil não, tudo evolui, a música popular, a poesia, isso, a literatura, não é isso? Lá não, eles preservam tudo. Quando eu entrei na sociedade, é como se eu estivesse entrando, eu estava ultrapassando a barreira do tempo, como eu estivesse entrando assim, na sociedade da época de 1882. Tudo estava em seus devidos lugares. A pesquisa, o lugar onde Frederic Myers analisava os fatos, tudo direitinho. Eles conservam tudo. É um povo realmente notável. Aqui não, aqui vira tudo bagunça. Lá ainda se forma com aquele, né? Aquela roupa beca, tudo direitinho e tal. Hoje não, aqui é uma esculhambação que ninguém toma. Lá e lá é primeiro mundo, parece que aqui é mais avançado que lá, não é? Então a pesquisa continuava e continua até hoje. E eles têm um vínculo com a Universidade de Cambridge e Oxford. Físicos dessas duas universidades ainda estão lá na SPR fazendo pesquisa. Ainda estão lá dentro, sem preconceitos. Agora aparece na televisão um sujeito, não existe nada existe. Agora em Faustão mesmo apareceu uma, ninguém pode prever o futuro. Vê que maluquice. Ele falou essa asneira, né? Ninguém pode prever. Então ele está condenando até Jesus, que predisse a destruição de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois, não deu outra. Então Jesus foi um charlatão. Não foi? Eles ficam falando asneira, sem estudo. Você já viu pessoal de terceiro mundo estudar, pesquisar para valer? Tem que chamar alguém de fora, como na USP, que grandes professores lá vêm de fora, vêm do exterior, que aqui não tem. Primeiro que as universidades estão sucateadas aí, professor ganhando R$400 por mês. Qual é o estímulo que tem? Estudar como, se não tem dinheiro? Aquilo é mais um bico para ter um título. E o ensino, lá embaixo. Não é? Então a SPR continuava a fazer. E eu vi médiuns pré-adolescentes lá. Eles são testados, vêm de todo o Reino Unido, chamado Reino Unido, para serem testados. Meninos de 14, 13, até de 8 anos de idade. Aqui não, isso é uma maluquice, isso é um absurdo. Crianças, veja só. Resultado, o espiritismo está do jeito que vocês veem aí, explorando o lado emocional e cantando músicas de letras imbecis, pagode e companhia limitada dentro de centro. É o que virou o espiritismo aqui na Bahia. Mais um terreiro de pagode do que de pesquisa.
Hã? É mais um terreiro de pagode e axé do que de pesquisa. E a única voz que se levanta contra isso aqui na cidade de Salvador, pelo menos aqui, sou eu. E eu que estou errado. Era uma cidade, todo mundo ficou nu, ficou doido, aliás. Menos um, esse era o doido. Então, quando eu vou contra esse estado de coisa, é porque eu estou sentindo. Agora, o que é que tem mais profundo que o Espiritismo, eu não sei. Eu estava na livraria ontem, fazendo um trabalho lá com o pessoal. Eu peguei um capítulo do livro dos médiuns, do livro dos Espíritos, sobre a lei natural, o direito natural. Olha, minha gente, na análise, quem estava lá, a gente teve que entrar pela sociologia do direito, política, ética, para entender uma página, 3 perguntas só de Kardec. E no sentido universal, não a sociologia do direito na França, com Digui e Companhia Limitada, mas a sociologia do direito dentro da sociedade humana, dentro das culturas humanas. Aí é que está. Então, para entender Kardec, minha gente, eu sinto muito, é elitista. Vocês têm que estudar. Você imaginou estudar a ética? Mas não é ética profissional, né? A ética aristotélica. Aquela que está em Nicômaco. Um dos maiores tratados de ética, talvez o maior, que já se escreveu na face da terra, 400 anos antes de Jesus. Nós temos que estudar filosofia, mas não a filosofia como se estuda por aí, não. A filosofia como ciência, com a sua íntima correlação com a sociologia, com a política, com o direito. Kardec e os Espíritos dão um show de direito natural. O que é o direito natural? O direito à propriedade é um direito natural? Fazendo um parêntese aqui. O direito à propriedade é um direito natural? É sim. Por quê? Que ele foi adquirido antes das sociedades se constituírem e antes da propriedade. Como norma, como sistema jurídico e político. Então o direito natural surgiu antes das sociedades. E aí é que está, ele vem sendo podado através do tempo, pelos sistemas, pelas culturas. E Kardec e os Espíritos fazem um trabalho espetacular. Agora, se um bobocão lá, a coisa está superada, tenha paciência. Não estuda nada, não sabe nada, fica sendo porta-voz da ignorância. Olha, 3 perguntas só do Livro dos Espíritos. 3. Eu levei 1h30 trabalhando com isso. 3 perguntas. Então, o direito natural, Kardec dá um show. Isso em 1857, tomando como base o lançamento dos Espíritos. Olha, é um avanço, que as postulações que ali estão se projetam até a nossa época e além da nossa época.
É a questão dos direitos e deveres. Não falam muito de cidadania aí, mas ninguém define o que é cidadania. O que é cidadania? Né? O que é que se vem a ser cidadania? Alguém sabe aí? O que é cidadania? Arrisquem aí. Tem universitários aí. O que é cidadania? É o exercício do direito e do dever como cidadão? É isso? É? O direito de propriedade é um direito de cidadania? Vocês acham que é? Não é não. Deixou de ser, porque passou para a alçada do Estado e não do direito natural. Então, isso foi sugerido por Kardec. O que tem a ver isso com o processo espiritual? Tem muito. Que Kardec, quando está falando do cidadão, está falando do espírito, né, do espírita. Então, esse trabalho com as crianças, como nós fazemos aqui aos domingos, são quase 80 a 100 crianças aí tomando passe, fazendo desobsessão. Não tomam passe não, fazem desobsessão mesmo. Crianças, até recém-nascidas. É um escândalo. Ali fazendo... O que é que tem a ver? Olha, o obsessor, quando olha para uma criança, vê um adulto. Ou vê aquele que o desgraçou numa vida anterior. É isso que ele vê. Ele, não vou obsidiar não, coitadinho, uma criancinha. Ele está ali atacando é o espírito e não a criança. É uma questão aparencial apenas. Ele não está criando problema para um serzinho inofensivo, indefeso. Não é assim não. Ali está o seu desafeto. Então, a obsessão é algo para também se repensar. Eu tenho um caso aqui, tenho vários casos de uma menininha. Essa menina está aí toda segunda-feira, desse tamanho assim. Deve ter 7 anos. 10 anos, né? 7 aninhos, não é, Luci? A menina chegou de Pereba, da cabeça aos pés, feridas, chagas, minando. A família muito rica, correu tudo que tinha de melhor aqui. Quando eu bati os olhos na menina, quem trouxe foi o meu amigo Ferreirinha, não sei se ele está aí. Quando eu olhei, eu vi o espiritão lá, o obsessorzão, manipulando. Porque vocês pensam que a obsessão é só para deixar a pessoa tonta, sem saber o que fazer, insônia, irritabilidade. Eles podem atuar sobre a estrutura do sistema nervoso e aí acabar com a fúria da pessoa. Resultado, acho que não demorou nem 2 meses. A criança está aí correndo, alegre, e tem uma coisa, não ficou marca nenhuma. Tudo foi secando e acabou. Aí a obsessão. Agora, vejam só, se aqui obedecesse o que aí fora prega, e prega errado, que a maioria não estuda, essa criança até hoje estava aí sofrendo, com vergonha de ir para a escola, cheia de ferida, deprimida. Como é que ela chegou aqui com a cabecinha baixa, não foi? Toda envergonhada das feridas, se alastrando por todo o seu corpo. Se eu fosse atrás dessa conversa de que criança não deve ser sujeita à desobsessão, o que é que ia acontecer? Outra chegou aqui, são várias, na cadeira de rodas, as pernas já estavam atrofiando,
Os médicos disseram que não tinha mais jeito. Essa menina, todo domingo, já está desse tamanhão, ela chegou assim. Todo domingo ela vem para me dar um beijo na testa. Aquele beijo é uma bênção para mim. Aquilo ali é o estímulo para continuar a fazer esse trabalho que a gente vai. E vocês estão se preparando para ajudar esse tipo de gente. São os excluídos, porque nos outros centros não aceitam, mas nós aqui aceitamos. O que vier nós traça, como diz o outro. Então nós temos exemplos concretos da atuação desobsessional dos espíritos. Não temos dezenas de casos, acho que centenas, já perdi a conta. Olha aí, pessoas com problemas sérios, crianças vêm aqui, se tratam e ficam boas. Quantos meninos assim, de 12, 10, 11 anos com problemas em casa de relacionamento, sem ir para a escola, sem querer fazer nada, e a mãe, o pai, os parentes em desespero, ele não quer. Começou a fazer um tratamento, o menino quase me xingava, chegava aqui dia domingo de manhã, olhava assim para mim com aquele ódio, não era um menino, não era o amigo, né? Olhava assim para mim, ficava mostrava realmente o ódio. Não vou tomar passe, é assim. Aí eu digo, não vai, pronto, o que eu vou fazer? Manda ele embora. Aí do domingo via. Até que um dia disse, tá bem, eu vou tomar passe. Porque eles querem reação. Não, você vai tomar. Não, eu fico na minha. Quando eu saio do corpo, eu vou lá trabalhar com ele. Eu trabalho com muita gente aqui. Muita gente sonha comigo. Né? Sonha com. Aliás, nós vamos fazer um curso aqui segunda-feira sobre sono e sonhos, com transparência, viu? E aí, resultado, hoje esse menino já está na escola, não tem mais problema. E aí? Questão de comportamento, aí vamos para o psicólogo e tal. Tudo bem, o psicólogo é mais do que importante, mas tem que se separar o joio do trigo, o que é dele, o psicólogo, e o que é aqui da casa espírita. A gente tem que saber dividir. E eu, modéstia inclusa, eu sei. Porque nem a parte é inclusa, né? Então eu sei pela experiência, é a vivência. Outro dia vi na televisão o cara provando vinho. E ele aí provava, sei quantos anos provando ali. Aí diz tudo ali. Eu vou provar, eu nem sei que diabo de vinho é. Não sei se é vinagre, se é vinho, se é dreia, se não é. Então, cada um na sua especialidade. Quando eu digo, sem presunção, que eu me especializei em desobsessão, muita gente pensa que eu sou presunçoso. E eu sou mesmo. Que eu valorizo tudo que eu faço. E tem uma coisa, eu faço confiantemente, com segurança. Sabe por quê? Porque eu confio nos espíritos. Eles estão ali comigo, ali, ó. É pau para toda a obra. Eu sei que eles estão ali, que eu não estou sozinho. E aí enfrento. Quantas vezes aí embaixo vem gente do candomblé. Outro dia apareceu uma mulher. Apareceu uma mulher que no candomblé, a mulher já estava 48 horas com o espírito e ninguém conseguia tirar o espírito. Quando o espírito era um galpão ainda embaixo, o espírito deu um pontapé na cadeira, a cadeira voou, bateu na minha canela. Foi aí que eu fiquei injuriado. Eu digo, agora você vai sair na raça. E saiu mesmo. Saiu mesmo.
Às vezes vem, até uma vez foi um tenente aí da Polícia Militar, o espírito pegou ele lá dentro da vila militar, foi até uma mulher, lá vem a tenente, 3 dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem nada. Aí chegou na hora, pá, tirou. Por quê? Porque os espíritos estão aí me ajudando. E eles me ensinaram técnicas que ainda não ensinaram a ninguém aqui na cidade de Salvador. Não é isso, minha gente? Vocês que trabalham comigo, não é? Então, por que eu tenho essa condição? Para trabalhar com as pessoas, criança, velha, adulto, sei lá quem for, tudo é espírito. Eu vou ficar, não, criança, aqui mesmo nessa reunião, foi um trabalho único, foi um espetáculo. Os espíritos fizeram uma coisa assim, linda, maravilhosa para as crianças. E ninguém ficou perturbado, não. Não, a criança pode se perturbar. Agora, repare, eu vejo crianças sentadas diante de uma televisão, vendo o quê? Power Rangers, sei que lá, as poderosas, que só tem violência. É violência pura ou não é, minha gente? Principalmente desses canais de net, Sky, não sei o que lá, das quantas. Só tem violência. E a criança ali o tempo inteiro, ó, é massacrada. Aí pode. Ou então assistir dentro de casa, o pai chamar a mãe de vagabunda, pintar o diabo, dar cacetada na mãe, ela dá nele, pinta o diabo. Ou então ver o irmão chegando drogado, ou vendo o pai chegando bêbado. Aí pode tudo. Agora aqui dentro, o que é que tem aqui dentro que pode ou venha a traumatizar uma criança? Me responda. O médium recebeu espírito? Fungando? E a televisão? Vocês já imaginaram? O que uma criança assiste? Me respondam. Lá eles podem. Assistem tudo quanto é porcaria. Agora aqui, que é um lugar seguro, um lugar controlado pelos espíritos, não. Quer dizer, é isso que faz com que as pessoas tenham medo da casa espírita. Medo de quê? Qual é o medo? Medo é ir para fora. Que hoje em dia tem avô, avó, pai e mãe trancando o quarto. Vocês que não trancam para ver, daqui a pouco dá uma... Dentro da família, o que está acontecendo, a violência, o desrespeito, abusos sexuais, irmãos com irmãs, tio, pai, tudo. Isso não é uma violência, uma coisa estúpida, é ou não é? Agora aqui, que é um lugar sagrado, porque isso aqui para mim é sagrado. Não pode... Quer dizer, os próprios espíritas criaram essa rejeição. Criaram a rejeição à casa espírita. Então a criança não pode vir. Quantas vezes até a criança na barriga da mãe, vamos dizer assim, sendo sugado, o líquido amniótico sendo sugado, vampirizado pelo espírito. Está com alguma coisa aí para tá com medo. Não é espírito, você pensou que era um espírito, é? Estava descendo Armagedon, o ET estava aí destruindo a terra. Pois bem, o cara está enchendo o saco ali. Então, o que é que acontece? Estava sugando o líquido amniótico ali. A criança ia ser tirada. Ela ia morrer. Nós fizemos um tratamento com essa pessoa
atraindo o espírito, foi uma só atração, um dia só, um dia até de domingo. Acabou o problema. A gravidez teve sua continuidade e aí pronto. Saiu tudo bem. Aí se ela não viesse aqui, sabe o que ia acontecer? O que estavam querendo, abrir, tirar a criança e acabou. Olha aí. Quer dizer, uma vida foi salva, graças à desobsessão. Então a desobsessão, quer dizer, que estão dizendo por aí também que a obsessão não existe mais não. É tudo a cabeça da pessoa, não é? É assim que estão dizendo nos centros por aí. Eu acho que isso é uma falta de responsabilidade muito grande. Que são pessoas que não estudam, que não pesquisam. Que o trabalho de desobsessão é um trabalho de pesquisa, que cada caso é um caso. Existem especificidades que diferenciam um do outro. Então, não, é coisa da sua cabeça. Aqui toma tantos passes, depois a pessoa tem que promover a autoajuda. Ora, quantas pessoas vêm para aqui entupidas de medicamento, babando? Aí eu devo dizer, bom, você deve promover sua autoajuda. Como é que pode, menina? A pessoa dependendo ali da droga para não quebrar tudo dentro de casa, para não ir para a rua, tirar a roupa, sair nua ou nu pela rua. Aí eu vou chegando para a pessoa, ela está precisando de ajuda, de tratamento, e tratamento sério. Essa aqui é a grande verdade. Eu uma vez fiquei internado lá no Hospital Aliança, eu levei 12 dias lá. Aí os médicos que iam me visitar, eu pegava, e já estava o povo todo na porta esperando já. Bernardo, é hoje aqui, tá? Eu ia fazendo desobsessão no corredor todo. Não foi, Cristiane? Tinha um sujeito, e todo mundo queria, viu? Até a chefe das enfermeiras pegou uma obsessão, coitada, ia ser aberta. Aí chegamos lá, tiramos o espírito, ela ficou boa. Até a chefe entrou e tinha um sujeito que já estava mais de um ano em coma. Foi para UTI e tal. Tiraram da UTI e botaram no quarto. Um ano, o cara lá, só se alimentando por soro, não sei o que lá, e viravam ele de um lado, viravam do outro, tiravam da... para poder não... porque cria feridas, né? Resultado, o jeito lá, quando eu cheguei, estava lá, parecia que estava dormindo. Aí eu peguei nos olhos dele e fiz assim, ó. Aí a bola estava para baixo. Aí eu peguei na outra, a bola estava para cima. Aí eu disse, aí tem. Essa é verdade. Eu tinha testemunha assim, o irmão, a mãe, aí ele já está aqui há um ano. Os médicos disseram que para esperar. Aí a mãe, eu já entreguei a Deus. Aí a irmã com o texto na mão, sei que lá. Aí eu digo, sai todo mundo, só fica um. Aí ficou o irmão. Os espíritos mandaram eu tocar num ponto. Eu toquei, que eu não posso dizer a vocês. Quando eu toquei, o cara subiu, quando desceu, com os olhos abertos assim, ó. Acabou o coma na hora. Isso eu tenho testemunha. Está vendo aí? Há um ano o espírito ali, e eu vi que era um espírito zombeteiro, safado, sem vergonha. Que ninguém fica com a bola de uma... Acho outra para cima. Eu desconfiei logo por aí.
Eu acho que os médicos esqueceram de ver isso, né? Rapaz, foi uma revolução lá naquele Aliança, viu? Eu sei que o cara ficou bom depois de um ano, tá vendo? Vocês já viram o que é que o espírito pode fazer com a pessoa, hein? E, pô, olha, cirurgias inúteis. Uma vez eu fui com meu querido amigo Arapiraca, porque ele dizia, Bernardo, eu aprendi muito com ele, uma pessoa maravilhosa. Bernardo, tem um caso lá no Santa Mônica, quer ir comigo? Eu digo, vamos embora. Aí quando chegamos lá, tinha uma menina de 17 anos, com camisa de força, o quarto assim acolchoado, tudo, para não se bater, se machucar. Aí eu e Arapiraca e dois enfermeiros, dois armários assim. Aí ele fez, tira a camisa de força. Eu olhei assim, rapaz, quando ela olhando lá pra gente, toda desgrenhada, os olhos assim, tirou, um enfermeiro olhou pro outro e tal, pode tirar. Aí tirou, porque estava ali por ordem superior, né? Quer dizer, superior do hospital, não era superior, que Deus não se mete nessas confusões, não. Aí, resultado, a menina partiu de lá, rapaz. Ela fez assim, ó, pegou a cabeça dela assim, com a mãozona, que tem uma mão assim, e fez, quando fez assim, ela, puf, caiu lá desmaiada. Quando ela levantou, é igual aquela história, onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu estou? O que é isso aqui? Que negócio é esse? Tirou assim, ó. Isso eu vi. Oh, acabou. Encerrou ali. Mas sofre mesmo, porque o espírito deixa a pessoa muitas vezes lúcida. Ela sabe de tudo que está passando à sua volta. Ela conhece. Uma vez eu fui com Simone e Dulce, eu fui lá na Pituba, o rapaz, ele dormiu 17 anos. Quando acordou, quis se levantar, não conseguiu. E ele demorando para levantar, a mãe, menino e tal, você não vai para a escola não, lá reclamando com ele. Quando viu a cama toda, ele fez xixi na cama. Falei, mas por que você vê? Quando estava todo paralisado, daqui da cintura para baixo. Ai, foi um Deus na foi. Aí foi uma peregrinação. Médicos, isso e aquilo e tal. Aí um dia levaram, me chamaram, eu fui lá, né? Porque só me chamaram, né? Não me convida para Boca Livre, nada mesmo. Convida mais para essas coisas. Né? Aí quando eu cheguei lá com Dulce Simone, aqui, eu dizia até de público para não dizer que. Aí o menino veio com a cadeira de roda. Aí tinha a mãe, tinha o pai, tinha sei lá, o médico também queria assistir. E parente, vizinho, olha, foi uma multidão, né? Eu digo, aí Simone disse, você vai botar esse pessoal para fora? Eu digo, não, o pessoal vai ver. Ele vai, quero que esse povo veja. Aí mandei Dulce pegar um lado, Simone do outro. Aí dois espíritos se manifestaram, mas completamente alucinados, batendo, o pessoal correu com medo, foi uma confusão. Quando acabou a manifestação, o menino ficou em pé e andou. Mas, é milagre, é milagre? Rapaz, foi uma confusão dentro daquela casa.
E o pior é que o cara queria me pagar, o pai. Quanto é? E não é possível, um trabalho desse não pode ser de graça, esse aqui lá. Eu digo, não precisa pagar nada não. E aí eu me mandei. Choveu, foi convite. Você pode ir na casa de minha tia, ela está passando mal, sei lá, essa, né? Chove é convite nessa hora. Tudo para bronca, viu? Então, minha gente, o trabalho aqui, vocês estão se preparando para isso. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho de amor, de dedicação. Às vezes vocês podem chegar aí fora, eu trabalho com o Bernardo. Você é maluco trabalhar com o Bernardo. Eu acho que alguém já ouviu isso por aqui, né? Não, já não? Pois bem, não dê importância à opinião dessas pessoas, porque o que importa não é o método, o que importa é o resultado. Vocês já imaginaram, essas pessoas de quem eu falei, vêm aqui com problemas sérios e saem daqui boas, curadas. Eu nem me lembro mais, é tanta gente. Se eu fosse contar aqui, eu levava até de manhã. Hein? Fora os que ficam, porque tem muitos que se tratam e ficam. Viu? Aí tem gente que se não tivesse aqui já estava comendo grama pela raiz há muito tempo. Está todo mundo trabalhando aí. Pessoas com câncer que chegaram aqui. Eu tenho várias aí. A doença estacionou. E está todo mundo trabalhando. Sabe há quanto tempo? 8, 10 anos, 12 anos, está tudo trabalhando. Está vendo? E pessoas fortes. Olha assim, você, não tem nada. Tem um aí que chegou aqui e veio assim, Bernardo, eu quero que você me ensine a morrer. Eu vou abrir um curso aí, como morrer, né? Mas chegou assim, falando na saúde. Pois bem, hoje ela está aí trabalhando, até hoje. Tem quantos anos? 8 anos isso. Há 8 anos ela chegou aqui. Então, a gente tem que parar de dizer, bom, o trabalho não é meu, não é de Bernardo, o trabalho é dos espíritos. É isso que a gente tem que ressaltar. E eles aqui amam muito esta casa. Esses espíritos amam realmente esta casa. E tudo estão fazendo para ajudar aqueles que aqui vêm sofrendo. Pouco importa a opinião das pessoas que estão lá fora. Aqui acontece absurdos, acontece absurdo de loucura. É porque espírito aqui para nós é gente, não é Vossa Excelência. Aqui ninguém tem medo de espírito. Eu não tenho medo de espírito. Às vezes eles até que têm medo de mim. Então aqui se trabalha com seriedade e vocês estão se preparando para isso. Quem não quiser, ainda está em tempo. Que vai chegar um determinado momento que é um caminho sem volta. O caminho da mediunidade despertada não tem volta. Aí eu chamo bem a atenção para depois não dizer que eu fui iludido, não me avisaram. Agora não tem problema nenhum, é um trabalho maravilhoso, trabalho bonito. Dia de segunda-feira a gente bota às vezes 100 médios aí trabalhando, 100. Há centros por aí que nem 100. Não tem nada.
100 médiuns trabalhando, e tudo na perfeita ordem, sem tumulto, sem bagunça, sem nada. Tudo bem dirigido, bem coordenado. Então, esse é um trabalho que merece respeito, certo? E vocês vão fazer parte dele, ou já, aliás, já estão fazendo parte dele. Tanto que quem estiver aqui em cima, o pessoal de julho não, ainda vai demorar para subir. Quem estiver aqui mais de 6 meses e que eu sinta que já está, né, no ponto para trabalhar, me procurem durante a semana, não precisa hoje não, tá bom? Então vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Como não há, vamos elevar nossos pensamentos. Os Espíritos estão aqui para nos ajudar na medida do possível. Eles não vão resolver nossos problemas, mas vão nos dar forças para que possamos resolvê-los. Porque isso faz parte da experiência, faz parte do ensino que a vida proporciona. Se eles resolverem os problemas, nossos problemas, qual o nosso mérito? Então eles ajudam, eles fortalecem a nossa crença, a nossa convicção, a certeza de que somos seres imortais e de que Deus é justo e que a sua lei está inscrita em nossa consciência. Não está em livro nenhum, na nossa consciência. Então, os Espíritos nos ajudam quando nós nos tornamos também receptivos. Quando a pessoa fica praguejando, dizendo que não tem sorte, que a vida é ingrata, ela está pondo assim barreiras à ajuda dos Espíritos. Ela está impedindo a ação do Espírito ou dos Espíritos. Nós temos que nos tornar receptivos, predispostos. É aí que se chama de fé. A fé é essa predisposição. Essa aceitação de que estamos sendo realmente ajudados, mas dentro daquela perspectiva de que falamos antes. Então, as forças em nós mesmos são reativadas pelos Espíritos, e aí podemos enfrentar os problemas que nós criamos e que às vezes nós pensamos que não temos nada a ver com esses problemas. Temos sim. É aquele aspecto solidário que há em toda a humanidade. A humanidade é um corpo só. E nós somos responsáveis solidariamente com tudo que existe e se faz nesse mundo. Essa solidariedade que às vezes as pessoas não querem aceitar. Eu não tenho nada a ver com o problema de ninguém. Eu não tenho nada a ver com o que fulano está fazendo. Mas ela está contribuindo, ou ele, para a desorganização social, para a desarmonia da ordem espiritual. E aí nós sofremos por essa questão solidária. Então devemos analisar as coisas com muito critério, sem parti-pris, sem fanatismo, sem
sem entusiasmos, mas com equilíbrio, com parcimônia. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E esse ensinamento repercute através do tempo e das vidas sucessivas. Pensemos em Jesus, o grande mestre, que nos legou uma doutrina vigorosa. Uma doutrina que muita gente diz que é uma doutrina de paz, mas não é uma doutrina de paz. Porque a paz que nós entendemos é aquilo que existe e que medeia conflitos. A paz quando o conflito desaparece. Não é essa paz. A paz de que Jesus falou é diferente. É aquela que existe quando prevalece a justiça. Esta é a verdadeira paz. E não aquela que resolve conflitos. E não aquela que sossega a alma por questões existenciais, sentimentais, éticas. Paz haverá sempre, quando sempre houver justiça. E é isso que nos falta, a justiça. Não a justiça divina, que é pródiga, mas a justiça social. Aquela justiça que patrocina determinados atos e condutas humanos que leva à degradação. Aquela justiça que é paternalista e que discrimina. Não é essa justiça, não é dessa justiça de que falamos. É a justiça de Deus, que se consubstancia no consciente dos espíritos. E é aí que a doutrina espírita brilha. É tentar passar para as pessoas tudo isso, sem pretender fazer proselitismos, sem convencer ninguém. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Não é esse o nosso objetivo. E não é esse o objetivo de vocês que estão aqui para serem convencidos. Qualquer ente de razão que vocês formulem será em função da análise que façam da doutrina espírita, dos seus postulados, dos seus princípios, dos seus ordenamentos. Não será em função do que nós estamos pregando, mas em função daquilo que a doutrina espírita explicita de uma forma verdadeira. A imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicabilidade entre os dois planos da vida. Esses princípios não fazem parte de nenhuma religião, nem fazem parte essencialmente do próprio espiritismo. Fazem parte da história existencial da humanidade. Desde remotas eras, antes da Bíblia, antes de qualquer livro ao Corão, a paleantropologia, em que se descobrem certos desenhos rupestres que evidenciam a crença na imortalidade da alma e o seu retorno. Então isso está no próprio homem. Isso foi cerceado através do tempo pelas religiões. Religiões criadas ao talante
dos interesses humanos, religiões falíveis, atribuídas à sua gênese a Deus, mas Deus não é falível, Deus é perfeito. As religiões, sim, refletem as ânsias, refletem as necessidades, refletem os conflitos e os delírios humanos. Por isso que essas religiões são mutáveis, são dinâmicas, mudam de acordo com as gerações que se sucedem. A obra divina é perene, é perfeita, é o Espírito, é o universo, imutáveis em sua essência. Mutável é aquilo que faz parte da nossa evolução, da dinâmica da evolução. Nós transmudamos através do tempo, através das reencarnações que se sucedem, através da história. E essa transmutação um dia há de se fundir ao eterno, ao essencialmente eterno, para constituir a eternidade. Assim seja. Está encerrada a reunião. Ponto a seguir.